Existe um lugar no deserto dos Estados Unidos onde o silêncio oficial durou tanto tempo que virou uma das maiores lendas modernas. Cercada por montanhas e por quilômetros de isolamento, a Área 51 nasceu para desaparecer. O resultado foi inevitável. A instalação virou muito mais do que uma base militar. Para milhões, ela sugere que governos sabem mais do que admitem. Para outros, é só tecnologia sigilosa. Entre essas visões, há uma zona cinzenta que intriga. E, no centro dela, um nome que atravessou décadas: Bob Lazar. No estado de Nevada, em uma região árida e remota dos Estados Unidos, fica a instalação popularmente conhecida como Área 51. O local está próximo ao Lago Seco, Groom Lake, dentro de uma vasta área militar usada para testes e treinamentos. O ambiente é ideal para operações discretas, pouco movimento civil, longas distâncias, céu aberto e forte controle territorial. Em outras palavras, um cenário perfeito para projetos que precisavam existir longe dos olhos públicos. Durante décadas, o governo americano evitou reconhecer oficialmente a base. Mapas públicos quase não mencionavam a área. O espaço aéreo era restrito e funcionários trabalhavam sob sigilo rigoroso. Quanto menos informação existia, maior se tornava a curiosidade mundial. O vazio de respostas acabou sendo preenchido por rumores e teorias, e por relatos surpreendentes. Sabemos hoje que a região esteve ligada ao desenvolvimento de aeronaves históricas como o U-2, o A-12, o SR-71 Blackbird e o F-117 Nighthawk. Cada uma delas parecia avançada demais para sua época, máquinas à frente do seu tempo. Velocidade extrema, trilhas altas no céu e decolagens ao crepúsculo. Formatos incomuns, voos noturnos e testes secretos alimentaram relatos de objetos estranhos no firmamento. Ainda assim, para muitos pesquisadores, isso explica apenas parte do mistério, porque a fama global da Área 51 explodiu de verdade quando um homem decidiu aparecer diante das câmeras e dizer algo que parecia impossível. Um estúdio simples, luzes quentes, uma voz distorcida e uma história que ateou fogo ao mundo. Na TV, ele falava de um setor chamado S4, de tecnologias que não existiam, de voos que ninguém admitia. Enquanto a audiência prendia a respiração, os portões da base viraram símbolo, e cada luz no céu ganhou novo sentido. O mito deixou o deserto e invadiu as salas de estar. No final da década de 1980, Bob Lazar afirmou ter trabalhado perto da Área 51, em um setor chamado S4. Segundo ele, a instalação ficava escondida no relevo, integrada a bunkers nas encostas e acessos discretos. Não era um hangar comum, dizia. Ali, não testavam aeronaves convencionais, mas algo fora do catálogo oficial. Veículos de origem não humana supostamente recuperados pelo governo americano. Um relato que acendeu a lenda. A declaração foi bombástica. Segundo Lazar, discos voadores eram guardados em hangares semi-subterrâneos, escavados na encosta e integrados ao relevo para permanecer discretos. Ele disse ter visto uma aeronave com interior diminuto, assentos proporcionais a seres de baixa estatura e materiais internos estranhos ao que conhecia, com peças aparentando ser moldadas em bloco único, sem rebites ou soldas. Um retrato de engenharia silenciosa embaixo da areia e do granito, que, se verdadeiro, explicaria por que o deserto coleciona avistamentos e segredos. Mas o ponto que mais chamou a atenção foi a descrição do sistema de propulsão. Lazar afirmou que essas naves usariam um reator capaz de gerar distorção gravitacional, permitindo movimentos silenciosos, mudanças bruscas de direção e aceleração extrema. Em vez de voar como aeronaves tradicionais, esses objetos manipulavam o espaço ao redor. Curvando o espaço-tempo, o vetor muda sem inércia aparente. Para a maioria das pessoas, isso parecia ficção científica pura. Porém, para entusiastas, explicaria muitos relatos históricos de objetos capazes de manobras impossíveis. Ele também mencionou um elemento químico raro,
o elemento 115, como parte central da tecnologia. Anos depois, esse elemento foi sintetizado em laboratório e reconhecido pela ciência moderna, o moscóvio, mas apenas em condições controladas e por instantes. Instável, sem aplicação prática conhecida e sem relação comprovada com qualquer sistema de energia. Ainda assim, para apoiadores de Lazar, o detalhe reforçou sua credibilidade. Ele falou antes do tempo. Para críticos, não foi evidência suficiente. Outro ponto marcante de suas declarações envolvia testes noturnos. Lazar dizia que certas noites eram reservadas para voos experimentais, longe do tráfego e da curiosidade. Em alguns desses horários, luzes surgiam no horizonte, manobravam em silêncio e desapareciam atrás das montanhas. Lazar afirma ter levado amigos e conhecidos a pontos altos no deserto, estacionando os carros nas cristas para observar de longe o que parecia um ensaio de voo. Camcorders e binóculos tentavam seguir pontos de luz tremidos no céu. Alguns juravam ver movimentos incomuns. Outros diziam ser aeronaves em teste e ilusões de perspectiva. O debate acendeu e ganhou eco. Essas noites ajudaram a transformar o caso em fenômeno público, suspenso entre a crença e a verificação. Com o tempo, surgiram perguntas inevitáveis. Se Bob Lazar dizia a verdade, por que não existem provas definitivas? Se mentia, como sustentou a narrativa por tantos anos? Perguntas que ainda esperam por dados. Os críticos apontam inconsistências em sua formação acadêmica, dificuldade em verificar empregos anteriores e ausência de documentação sólida que comprove oficialmente seu trabalho no local. Defensores respondem que, se ele participou de programas extremamente sigilosos, registros poderiam ter sido ocultados ou removidos. Essa disputa nunca foi encerrada. E talvez esse seja o aspecto mais poderoso da história de Lazar. Ela permanece aberta. Da década de 1980 até hoje, o fio nunca foi cortado. Décadas depois, Bob Lazar continuou reafirmando sua versão em entrevistas e reaparições na TV, repetindo detalhes e defendendo seu relato. Diferente de histórias rápidas que desaparecem, o caso atravessou gerações. Documentários, podcasts e séries reacenderam a discussão. Debates em conferências e depois em fóruns online e redes sociais mantiveram o tema vivo, com threads intermináveis e análises técnicas. Para muitos, ele é um denunciante desacreditado injustamente. Para outros, um narrador carismático que entendeu o fascínio humano pelo segredo. Mas a história ganhou novo combustível quando o próprio governo americano começou a mudar sua postura sobre fenômenos aéreos não identificados. Aos poucos, o termo UAP entrou no vocabulário oficial, substituindo UFO e abrindo espaço para investigações mais técnicas. Entre 2017 e 2020, vieram à tona vídeos militares gravados por sensores de bordo, apelidados de Tic Tac, Gimbal e Go Fast. As imagens mostram alvos sem asas aparentes, mantendo acelerações e ângulos de manobra difíceis de conciliar com aeronaves convencionais. Em cada caso, a discussão se concentrou em dados, FLIR, radar e testemunhos de pilotos de elite. Tripulações treinadas relataram comportamento fora do padrão conhecido. Mudanças bruscas de velocidade, sustentação sem superfícies visíveis e deslocamentos contra o vento. Mais do que um vídeo, o que chamou atenção foi a consistência do relato operacional. Parte desse material foi reconhecida como autêntica, registros reais de sistemas militares, ainda que sem explicação definitiva sobre o que os objetos eram. Órgãos oficiais passaram a tratar o tema como questão de segurança de voo e de prontidão, priorizando hipóteses convencionais, coleta adicional e correlação multissensor. Resultado: o assunto voltou ao centro das atenções, não como ficção, mas como um problema técnico a ser entendido. Isso não confirma a origem extraterrestre, mas também não elimina a possibilidade de que existam fenômenos reais ainda não compreendidos publicamente.
E quando autoridades admitem que certos casos permanecem inconclusivos, a narrativa ganha fôlego. Selos de inconclusivo viram combustível para hipóteses, mantendo perguntas sem resposta no ar. E muitos voltam imediatamente aos relatos de Bob Lazar, buscando conexões onde faltam dados. No quadro branco da imaginação coletiva, linhas ligam casos modernos ao antigo S4. E o mito respira. A pergunta ressurge com força. Ele estaria décadas à frente do debate moderno? Ou apenas surfou uma onda de mistério que já crescia ao redor de Groom Lake? Para alguns observadores, Lazar descreveu exatamente o tipo de comportamento que pilotos militares voltaram a relatar anos depois. Objetos sem sinais claros de propulsão, mudanças bruscas de velocidade e trajetórias pouco convencionais. Ausência aparente de propulsão convencional, aceleração extrema e manobras improváveis em ângulos fechados. Elementos que, isolados, soam familiares nos relatos recentes. Para outros, essas semelhanças são vagas demais para servir como prova. Faltam registros verificáveis, dados multissensor e uma linha de evidência contínua que conecte afirmações antigas a medições modernas. Checklist rápido. Pró. Descrições que ecoam kinemática relatada hoje. Contra. Inconsistências biográficas, falta de dados públicos e métodos não replicáveis. No fim, as comparações sugerem ecos, não evidência. O que separa a hipótese de história são dados correlacionados e verificáveis. Até lá, o caso Lazar permanece na zona cinzenta, onde mito e técnica ainda disputam o céu. Ainda assim, o paralelo existe e mantém o tema vivo. Em 2013, documentos divulgados via FOIA e ligados à CIA reconheceram oficialmente referências à Área 51. Referências oficiais, enfim, no papel. Eles confirmaram o papel da instalação em programas como o U-2 e o A-12. Arquivos que antes eram silêncio viraram manchete e combustível para debates. Para parte do público, a mensagem foi clara. A base sempre foi sobre aviação secreta, engenharia, testes e prudência. Para outra parte, reforçou apenas que governos admitem certos segredos quando já não importam tanto. Essa lógica alimenta outra pergunta. Se alguns programas demoraram décadas para serem reconhecidos, o que ainda permanece oculto hoje? Especialistas apontam que instalações como esta seguem ativas em frentes discretas. Drones avançados e enxames autônomos, aeronaves stealth de nova geração com fuselagens mescladas, guerra eletrônica capaz de cegar e enganar sensores, inteligência artificial militar coordenando missões em tempo real e corredores de teste para sistemas hipersônicos. Outros sugerem que projetos ainda mais sensíveis existam longe de qualquer olhar público. Nesse cenário, cada silêncio abre espaço para hipóteses. Para alguns, os relatos de Lazar soam como um indício de que a camada mais profunda do segredo nunca veio à tona. Talvez, por ora, a cerca divide curiosidade e estratégia. Sem acesso direto, qualquer certeza se torna improvável. Também é importante entender o fator psicológico da Área 51. Ela simboliza a tensão entre curiosidade pública e segredo estatal. Em um mundo onde quase tudo parece acessível, a existência de lugares que permanecem fechados gera fascínio imediato. O mistério cresce porque as respostas não chegam completas. E quando as respostas não chegam, histórias ganham força. Talvez algumas luzes vistas em Nevada fossem apenas testes noturnos, aeronaves experimentais, perfis de voo discretos e manobras fora do comum. Outras observações envolvem erros de percepção, miragens térmicas, camadas de inversão, reflexos e leituras confusas em condições difíceis. Mas também existem relatos de testemunhas treinadas, operadores, pilotos e ex-militares, que insistem ter visto algo além do convencional. Nem tudo se explica de imediato. Nem tudo exige o extraordinário.
O caminho responsável é testar hipóteses, cruzar sensores e separar avanço humano de erro ou miragem. No limiar entre segredo e céu, a verdade costuma chegar devagar, depois dos testes, não dos boatos. É justamente essa mistura entre fatos comprovados e testemunhos extraordinários que torna a Área 51 tão difícil de encerrar. No caso de Bob Lazar, a ausência de prova definitiva não destruiu a narrativa. Pelo contrário, para muitos, ela a fortaleceu. Em temas de sigilo, a falta de evidência vira dois sinais opostos: invenção ou ocultação. Essa dualidade mantém seu nome relevante até hoje. Por que ainda falamos de Lazar? Porque ele habita um ponto cego entre silêncio oficial e desejo de entender. Talvez nunca saibamos se teve acesso real a algo extraordinário, ou se viu peças soltas e preencheu o resto com suposições. Nesse vazio, versões se multiplicam. Uma hipótese: ele encontrou fragmentos, diagramas parciais, voos de teste, materiais incomuns e interpretou o que não podia ver. Em programas sigilosos, pistas incompletas parecem revelações completas. O cérebro conecta lacunas, o mito faz o resto. Outra hipótese: ele construiu uma narrativa poderosa e a cultura a amplificou até virar referência. E há a possibilidade incômoda: um acesso parcial a algo realmente fora da curva. Suficiente para intrigar, insuficiente para provar. Em ambientes compartimentados, quem vê um cômodo imagina um labirinto. Entre versões, a incerteza prospera. Talvez a verdade esteja fragmentada em cada hipótese. O que vem a seguir não é mais ruído, mas método, múltiplas hipóteses, dados correlacionados e paciência. No espelho do céu, o próximo passo é medir melhor e deixar que as evidências decidam. O fato é que, décadas depois, milhões de pessoas ainda debatem suas palavras. No fim, a Área 51 se tornou maior do que qualquer pista, hangar ou documento. Ela virou símbolo das perguntas que continuam sem resposta. Estamos sozinhos? Toda tecnologia avançada parece impossível antes de ser revelada? Governos escondem mais do que admitem? E quantas verdades permanecem classificadas neste exato momento? Talvez a base no deserto guarde apenas engenharia militar avançada, aço, algoritmos e silêncio. Talvez guarde capítulos que ainda não chegaram ao público. Entre hangares furtivos e contêineres lacrados, projetos respiram sem nome, esperando a história alcançá-los. O que não pode ser mostrado hoje exige regras. Por quê? Por quanto tempo? E quem vigia ou vigia? Porque no vácuo, o mito cresce, e sob um céu que parece infinito, qualquer luz vira pergunta. Talvez a realidade seja mais simples do que muitos acreditam, ou mais estranha do que imaginamos. Até lá, comportamento responsável e transparência no tempo certo. Segurança com responsabilidade, ou vira bunker. Transparência com critério, ou vira outdoor. A licença para o sigilo se conquista, se renova e pode ser revogada. É um acordo. Enquanto isso, o nome Bob Lazar segue ligado ao centro do enigma. A Área 51 não virou lenda por estar vazia. Foi inovação real, mantida em silêncio por décadas. No vácuo do sigilo, versões se multiplicaram e fatos se misturaram à ficção. Em radares e cadernos, pontos viraram visitantes. E voos de teste viraram presságios noturnos. Por trás, havia trabalho extraordinário, engenharia, iteração, risco. E havia silêncio, sustentado por carimbos e gavetas trancadas. Da colisão entre inovação e segredo nasceu uma máquina de mitos que ainda move o folclore. Agora eu quero saber sua opinião. Bob Lazar disse a verdade, mentiu, ou contou apenas parte do que realmente viu? Deixe sua visão nos comentários. Se você gosta de aviação militar, fenômenos inexplicados, documentos reais e histórias que desafiam a versão oficial, deixe seu like, inscreva-se no canal Divisão Aérea Ômega e ative o sino. Aqui a investigação não para.
Nos vemos no próximo voo.